Bom, Gustavo, são vários assuntos que eu quero falar contigo, né? Já dei um spoiler aí que daqui a pouquinho eu vou falar sobre um pouquinho da China, mas eu queria começar primeiro falando sobre a preocupação que os investidores estão tendo aí com uma possível interferência na Petrobras, depois do presidente Jair Bolsonaro falar que queria melhorar o preço dos combustíveis. Agora o Lira falou que vai tentar pautar uma proposta sobre um ICMS aí padrão para os estados. A gente viu ali, né, um reajuste do diesel essa semana. No discurso do Joaquim Silvio Luna, ele falou muito sobre o peso muito grande do reajuste estar no ICMS, e aí agora a gente está vendo uma mobilização já do Lira ali para tentar fazer essa proposta, né, de tentar unificar o ICMS pelos estados. Queria entender seu ponto de vista, como que você está vendo essa questão, os reflexos, né, de uma possível interferência ou não. Enfim, é o que eu falei agora há pouco aqui que está no chat, né? As pessoas falam, vamos falar menos de política, mas é difícil separar esse joio do trigo, né? Fica muito complicado a gente não falar sobre política, principalmente sendo que a gente tem muitas estatais, né, na bolsa, e a gente sabe o quanto isso realmente afeta as companhias. Queria saber um pouquinho a sua opinião, Gustavo. Perfeito, eu acho que é exatamente o que você disse. Se a gente separar as políticas e analisar só a Petrobras pelos fundamentos dela, pela perspectiva dela, nossa, a empresa está barata, o petróleo está em alta, a perspectiva é que os próximos meses continue subindo. Então, poxa, baita oportunidade, correto? Não, porque você tem ano que vem também eleição e provavelmente um debate eleitoral onde as estatais, em especial a Petrobras e a política de preços da Petrobras, vão ser assunto, vai ser um tema para o debate eleitoral. E com certeza, por tudo que está sendo colocado na mesa hoje, tanto o governo quanto a oposição e até o Centrão, como o Arthur Lira demonstra, vão criticar, vão reclamar e sugerir que a partir de 2023 seja feito algo diferente. Então, veja, não vai ser um ano tão positivo assim para a Petrobras, porque vai ter esse fator limitador que vem da parte política. Por isso que não dá para separar tanto a política da economia nesses casos. É claro que, como a BMC sempre mostra também, você tem alternativas na própria bolsa. Você tem uma PetroRio que é petróleo. Então, você consegue aí, nesse caso, separar um pouco mais a parte política dos fundamentos. Acho que o Marco podia complementar aí, porque o Marco fala exatamente isso, né, Marco? Nessa questão, ele sempre faz essa comparação da PetroRio aí. Qual é a tua opinião? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Eu acho que é justamente isso. Tudo ótimo. A percepção de risco, né, ela pode, felizmente, infelizmente, mudar rapidamente. Então, até inclusive nessa semana, né, quando veio aquele discurso do meio do pregão, né, acabou tendo um final feliz, ou seja, sem novidade nenhuma. Mas a oscilação foi muito grande. Né? Por que oscila? Porque que realmente a gente não tem a certeza do que pode acontecer. Né? A gente volta a olhar para o passado. Né? Eu sempre... parece que a gente acaba apagando da história, mas faz muito pouco tempo. Né? A Petrobras foi uma das empresas mais endividadas do mundo, né? Em termos nominais, percepção de risco lá nas alturas. Né? Falava-se talvez em default, aumento de capital, enfim... A companhia está desinvestindo, está se desalavancando, isso é bom, mas ela está vendendo ativos também, né? Ela está se desfazendo de ativos que ela construiu, que ela comprou. Né? A discussão não é se realmente fazia sentido ou não, se fazia sentido essa aquisição, mas ela está diminuindo de tamanho também. Né? Então, tem essa preocupação. Poderia ser uma empresa, sei lá, 2 vezes maior, enfim, até uma leitura que a gente tem em relação à própria produção da companhia. Enfim, então a gente tem, lógico, tem uma preocupação em relação ao social, mas a gente também tem uma preocupação em relação à própria execução da companhia. O mais importante, acho que até eu falei aqui essa semana, talvez a gente reduzir um pouco dessa volatilidade seria bom, acho que para todo mundo, a companhia não perderia tanto assim, né? Reduzir um pouco esses repasses, mas a gente precisa ser uma empresa que está focada em gerar resultados para os acionistas, seja eles nós, acionistas minoritários, seja ele o governo. Mas precisa ter realmente uma política independente, uma política que seja voltada à geração de valor. Mas sempre vai existir essa preocupação. Né? Espero que o Guedes esteja certo, né, da privatização da Petrobras aí no horizonte de 10 anos, mas é difícil acreditar nesse cenário, né? Um cenário muito pouco provável. Né? Inclusive, o Gustavo falou um ponto aí, Gustavo, Marco, que eu queria trazer. Pode complementar, que depois eu vou puxar um outro gancho do que você falou, mas pode complementar. Tá.
Só falando que, como o Marco lembrou, né, não completaram nem 10 anos que a empresa, a Petrobras, postergou por 2 vezes o balanço, não divulgou o balanço, a auditoria não quis assinar balanço em 2014, no auge da crise da Petrobras. Então, assim, faz muito pouco tempo mesmo, assim, que a Petrobras esteve no pior dos cenários, da parte do noticiário. Com certeza. Ô, Gustavo, o que você falou ali, que acho que me chamou muita atenção, é assim, se a gente fosse analisar a Petrobras sem ser uma estatal, teria bons fundamentos. A gente sempre comenta aqui sobre os riscos, né? Principalmente é uma dúvida que muitos investidores acabam fazendo em relação às estatais, ter estatais no seu portfólio, né? Não só Petrobras, mas todas, de uma forma geral. A gente estava falando de Eletrobras agora há pouco, já viveu suas crises também. Mas mesmo com essas possíveis ou não interferências, você acha que a empresa, pelo que você falou ali, ela tem bons fundamentos, está gerando caixa, aproveitando movimentos de alta do petróleo. Ela, se a gente for tentar colocar numa balança ali, né? Peso de uma estatal, mas o peso dos bons fundamentos, essa geração de caixa, né, do preço do petróleo, você acha que ela pode estar ali num momento de se tornar uma oportunidade de investimento, ou a sua opinião é ainda diferente? Não, eu entendo que para o ano que vem vai ser difícil deixar ela em carteira, porque ela vai oscilar muito, a não ser que você realmente queira colocar a Petrobras agora na sua carteira e falar, bom, em 2023 eu vou reavaliar. Tudo bem, aí se você tiver sangue frio, se você tiver esse perfil de investimento, você está correto a sua visão. A Petrobras, ela teve uma mudança significativa do que a gente está conversando aqui dos últimos anos para cá. Ela desinvestiu, ela estava entrando em setores que ela não tinha expertise, você estava colocando a empresa só por ser estatal para operar em pontos que ela não tinha conhecimento. Então, era prejuízo atrás de prejuízo, era endividamento. Construía a estrutura, mas não sabia operar, não sabia o que fazer. Então, realmente, se você vai tirando essas células ruins da empresa, a gente sabe que a Petrobras é uma empresa com vários anos, já antiga, que sabe que o core dela, o que ela é especialista mesmo, ela faz muito bem.